ele precisa estar com esse filtro lá embaixo, tá? Como que eu deixo esse filtro lá embaixo? Deixando meu aluno relaxado, confiante. Ele precisa estar num ambiente que torne isso propício a ele. Ele precisa estar acreditando, ele precisa estar engajado naquilo que ele está fazendo, tá? Nesse momento, isso é ainda mais importante para a gente. Sempre foi, é parte das nossas crenças, né? Mas agora, mais ainda. Então, a gente entende que nesse momento, por exemplo, adaptações tiveram que ser feitas. Por quê? Porque não adianta a gente... Não, mas tem que ser assim, não pode ser de outro jeito, é isso aqui, sendo que a gente está vendo que aquilo está deixando o aluno tenso, ou mais do que o aluno, vocês, né? Vocês também agora passaram a ser uma preocupação da gente, porque a gente está, de uma certa maneira, entrando na casa de vocês. As professoras estão entrando na casa de vocês, né? De uma maneira ou de outra. Então, a gente tem essa preocupação também com o bem-estar de vocês. Então, não só da criança, mas como é que vocês estão recebendo isso? Vocês devem ter notado algumas adaptações, coisa que não acontecia na sala de aula, de repente agora está acontecendo. Um exemplo deve ser o uso da língua portuguesa nos vídeos, nas aulas, né? A gente vai falar um pouquinho melhor sobre isso daqui a pouco. Mas isso é uma adaptação, né? De acordo com aquilo que vocês foram dando para o colégio, né? Com as observações de vocês, algumas coisas foram sendo feitas, né? Porque a gente entende que, principalmente nesse momento em que né, tanta coisa ruim e tanta coisa deixando a gente estressado, inseguro, enfim, a gente não queria mais uma coisa causando esse sentimento em vocês. Então, essa é uma grande preocupação da gente aqui na Twoways. Outra coisa que o ensino bilíngue prevê são as habilidades para o século XXI. O que são essas habilidades para o século XXI? Então, elas são habilidades que a Unesco colocou lá, né, estabeleceu, digamos assim, que são importantes para nós como cidadãos do mundo. Então, no século XXI, o que é que a gente precisa ter para se sair melhor, né? A gente precisa de pensamento crítico, criatividade, colaboração. Essas são algumas das habilidades, tá? Tem mais um monte. Mas vamos falar, que eu queria falar para vocês aqui, é do pensamento crítico. No que ele ajuda? A pessoa que tem pensamento crítico, ela consegue trabalhar melhor, por exemplo, com a solução de problemas. Vamos trazer isso aqui para esse momento de quarentena. Gente, quanto problema que a gente enfrenta todo dia e novo, né? A gente tem muita coisa que a gente tem que aprender a lidar diariamente. A gente estava falando agora aqui do compartilhamento da tela, né? A Carla, né, falou, não sei, né? São coisas que a gente toda hora está tendo que lidar. A criança que tem o cérebro bilíngue, a pessoa que tem o cérebro bilíngue, ela consegue também lidar melhor com isso. Ela também tem maior capacidade de resolução de problema, tá? E isso é previsto no ensino, durante as aulas, na abordagem que a gente usa, isso também é aguçado. Além disso, as habilidades para o século 22. Então, já se fala em cultura, em solicitude, em comunidade. Então, o senso de comunidade é muito importante daqui para frente. Isso é uma das coisas que também são desenvolvidas durante as aulas. Uma das habilidades que também são desenvolvidas durante as aulas. A questão da solicitude, gente, é muito importante. Então, é o não olhar só para mim, não só o meu bem-estar é importante, mas também do meu próximo, né? Não só solucionar o problema para mim, mas como é que eu posso fazer para ajudar ele, né, a solucionar? Como é que eu posso estar mais atenta a quem está do meu lado? São outra característica, outra habilidade bem importante. Até aqui tudo bem, gente? Tá bom. Então, vamos seguir. Mas aí, como é que eu formo, como é que isso acontece, como é que eu passo a ter um cérebro bilíngue, como é que esse aprendizado acontece? Não dá para eu explicar para vocês todo esse processo, mas dá para eu tentar
simplificar um pouquinho para vocês terem uma ideia de como que isso acontece, tá? A gente se baseia no que a gente chama de quadro comum europeu, para referência de línguas, tá? Esse quadro, ele mede, ele apresenta 6 níveis, tá? Que vai do A1, A2, B1, B2, C1, C2. Então, A1, o mais básico, e C2, o nível de proficiência de nativo. Como que ele mede, então, se uma pessoa é A1 ou é C2? Pelo que a pessoa consegue fazer com a língua. Então, não só o que ela viu. Não adianta eu falar assim, olha, eu já fiz o livro 1, 2, 3, 7, quer dizer nada. Quer dizer, eu sei fazer isso daqui com a língua. Então, por exemplo, um nível A1. O que eu preciso saber para ele dizer que eu sou A1? Eu preciso falar de mim, me apresentar, falar das minhas preferências, né? Algo do tipo. No nível B2, já é uma pessoa que consegue, por exemplo, morar fora do país, trabalhar, usar a língua com independência. Mas o que é que faz essa pessoa ir de um nível para o outro? Como é que ela vai conseguindo isso? Esse quadro prevê isso em horas de estudo formal da língua. Então, ele vê que, por exemplo, para eu conseguir fazer isso aqui, para ser um nível A1, eu preciso de tantas horas de exposição na língua, tá? Então, eu não vou lembrar agora o número de horas, também não, acho que não é relevante agora, mas eu preciso estar exposto àquela língua de maneira formal para conseguir chegar nesse nível. Resumindo isso tudo, o que isso mostra para nós? Isso mostra para nós que a gente precisa estar exposto, mas não de qualquer jeito, a gente precisa dessas horas de estudo formal. Então, quanto menos horas eu tenho, mais demora. Quanto mais horas eu tenho, mais rápido eu chego lá. Mas isso também não é uma hora fechadinha, é de tanto a tanto. Por quê? Porque as pessoas aprendem de forma diferente, né? Então, isso tudo, gente, é um processo, não é do dia para a noite, não tem método milagroso, não tem nada que vai fazer isso ser diferente. É um processo, precisa dessa exposição, precisa dessas horas de estudo e precisa de continuidade. Os filhos de vocês, estando estudando, estão tendo acesso a tudo isso. Claro que agora nas aulas remotas, pode ser que isso seja diferente, não seja o mesmo tanto de horas de exposição, mas ainda assim ela está acontecendo. Ainda assim, o ensino, o aprendizado está acontecendo. Eles estão sendo expostos a essas horas formais de estudo. Fernando, você queria dizer alguma coisa? E complementar só, gente, acho uma informação bacana para saber também. Quando a gente pensa nesse quadro comum europeu de referência linguística, ele serve apenas para segundas línguas. Então, para a gente, por exemplo, português não encaixa aqui dentro, porque a gente fala português nativamente. Mas pensando em inglês, ou japonês, ou francês, qualquer outra língua que não seja inglês, encaixa. Então, é bacana comentar que isso daqui vem grande parte, vem de uma compilação de dados da União Europeia. A gente usa isso, eu digo, a Two-Ways como programa bilíngue e várias outras instituições no mundo também usamos essa referência como referência linguística porque ela é bem mais assertiva do que apenas enxergar com um aluno como sendo intermediário ou avançado. Isso que divide, como a Herda comentou, o aluno no segundo idioma com habilidades linguísticas. Obrigada. Bom, então é isso. A gente precisa dessa exposição e os filhos de vocês estão tendo essa exposição por meio das videoaulas, né? E agora das aulas online. Então, gente, o que pode acontecer é que eles podem, de repente, estar tendo menos tempo de exposição, mas eles ainda estão tendo, né? No momento, considerando, voltando lá no filtro afetivo, considerando o filtro afetivo, a escola tem feito, né, o que ela entende que agora ela consegue fazer visando o bem-estar de todos, né? É importante que eles tenham essa exposição, sim, eles estão tendo. É importante que eles tenham conteúdo? É importante, mas mais importante do que o conteúdo em si
é o filtro afetivo deles, né? É eles estarem bem, é eles estarem sendo expostos à língua também, tá? E aí, qual que é o papel do professor nesse cenário? Aliás, qual que é o papel do professor dentro das aulas da Two Ways, tá? Que elas vão se aplicar nesse momento ou na sala de aula física. O professor, a gente espera que ele fale 100% de inglês durante as aulas. Por quê? Porque dentro da Two Ways, né, dentro do nosso programa, a gente usa algumas abordagens. Uma delas é a abordagem comunicativa. E a abordagem comunicativa, ela prevê que o professor fale 100% de inglês dentro da sala de aula. Mas então, nesse momento, eles não têm falado tudo, justamente para que vocês conseguissem receber isso da melhor maneira também, né? Preocupados com o bem-estar de vocês. Mas, daqui para frente, a gente precisa também pensar que uma hora essas aulas vão voltar, né? A gente precisa imaginar que mesmo que isso não aconteça agora em setembro, em outubro, em novembro, enfim, uma hora tem que voltar. Então, a gente precisa considerar o que é que a gente acredita, qual que é a crença e qual que são as abordagens do programa. E começar gradativamente voltar a isso, né? Adaptações foram feitas, foram importantes, elas não atrapalharam o processo, mas a gente já precisa começar a voltar para o que tem que ser. Então, conversando com a Carla, né, conversando com as professoras, observando a aula, porque a gente está sempre em contato, a gente está sempre observando, a gente vem conversando que agora talvez seja o momento de a gente começar a fazer isso, mas é claro, não dá para chegar aqui amanhã e fazer, agora acabou, né, vamos mudar tudo. Não, isso vai ser gradativo, né, para que vocês continuem se sentindo confortáveis, seguros, tá? Isso vem vem ainda, não vem não, vai ainda continuar sendo feito com algumas adaptações, claro. Então, por exemplo, os professores instruírem vocês no início das aulas, tá? Para que vocês saibam o que vai acontecer na aula e vocês consigam, se for o caso, ajudar as crianças, e vocês consigam dar um apoio para as crianças se for necessário, tá? Então, os professores vão, sim, ter um momento de língua portuguesa, porque dentro dessa abordagem, a gente pode usar a língua portuguesa, né? O professor pode usar a língua portuguesa em situações que envolvam, digamos, estresse ou que tem algum cunho emocional. Então, se é para vocês se sentirem melhor, para vocês saberem o que vai acontecer, ele vai abrir esse espaço, vai falar com vocês e depois vai voltar para o inglês. Vou dar um outro exemplo quando eles podem usar. Vamos supor que está acontecendo uma coisa na aula, um aluno está estressado, chorou, brigou, sei lá, alguma coisa aconteceu. Ele vai intervir com a língua portuguesa, né? Porque a gente entende, de novo, voltando, filtro afetivo, a gente entende que o aluno precisa estar bem para o aprendizado poder acontecer, tá? Fernando, você queria acrescentar alguma coisa? Não, eu ia comentar o que você acabou de falar, na verdade. A gente trabalha com algumas abordagens na Two Ways, e uma delas, especialmente no que diz respeito à estruturação de aula, é a abordagem comunicativa, que não prevê idioma materno em sala. Mas a gente também entende que a exceção para essa regra tem a ver com filtro emocional, com filtro afetivo. Então, a criança não confortável em sala, o professor pode ficar à vontade para falar com ela em português. Quando aconteceu de começar a quarentena e tudo mais, a orientação que a gente deu para as escolas parceiras, a gente conversou bastante com a Carla, inclusive, a respeito disso, foi isso lá em março, a primeira semana já da quarentena. Foi de começar a flexibilizar um pouco esse uso todo de inglês em sala de aula, justamente porque a gente entendeu que vocês, como pais, pela primeira vez, teriam acesso às aulas dos filhos de vocês.
Então, hoje, os pais estão assistindo as aulas do lado da criança ali. E a gente entendeu, então, que o filtro afetivo era tão importante de considerar o dos alunos quanto o dos pais. E justamente por isso, a orientação que a gente deu para as escolas parceiras foi de começar a pensar em flexibilizar e ficar à vontade para isso se necessário. Como a Érida comentou, não é fácil falar sobre isso, porque é uma coisa bastante delicada, mas é verdade. Esse ano aqui, a gente como educador entende que acaba sendo um ano onde o bem-estar do aluno, como sempre foi, mas o bem-estar do aluno tem que estar muito mais em voga do que o que vai ser entregue com relação ao conteúdo. A gente tem que se preocupar com os alunos estarem bem para passar por isso daqui com um pouco mais de tranquilidade. O que aconteceu também pela quarentena foi que o bem-estar de vocês como pais foi super importante. Então, por conta disso, que a gente tem flexibilizado o português em sala. Ainda assim, é a mesma exceção para a regra, que é filtro afetivo, é suporte emocional. Mas aí, como a Érida comentou, agora que a gente tem que pensar em uma retomada, em começar a trazer as coisas de volta para uma normalidade, para quando elas efetivamente voltarem à normalidade, a gente tem que pensar em, vamos então voltar a fazer o que era feito regularmente. Só queria contribuir, Érida, foi justamente o que você comentou. Obrigada. Bom, então, dentro disso, qual que é o papel do aluno? A gente, prevê que o professor use 100% não a gente, né? A abordagem comunicativa. O professor usando a língua e o aluno. É esperado que, num primeiro momento, ou nos primeiros anos até, enfim, aí depende muito de aluno para aluno, mas não é esperado que ele use a língua 100% dentro da sala de aula. Então ele não vai falar? Vai falar, mas ele precisa primeiro construir, né? Primeiro ele vai ouvir, vai absorver, aquilo vai de modo sem que a gente perceba, né? Começar a fazer sentido dentro do cérebro, ele vai começar a formação dessa segunda rede neural, e quando as coisas começarem a fazer sentido para ele, quando ele começar a se sentir seguro, ele vai usar. Então, isso para dizer para vocês que está acontecendo, mas nem sempre a gente consegue se dar conta de que está acontecendo, às vezes a gente não vê, né? Nesse momento, gente, tem uma outra preocupação. A criança está em casa, os pais estão lá. Muitas vezes o pai está do lado. O pai do lado, às vezes, fica lá olhando, querendo que a criança fale, né? Porque eu sou mãe, eu quero ver meu filho falar inglês, estou pagando. E é mais ou menos assim que a gente funciona. Eu sou mãe, gente, eu sei. Então, eu também tenho essa cobrança também. Isso pode dar uma elevada no filtro afetivo deles, tá? Pode subir um pouquinho. Então, o ideal é que a gente, eu sei que a gente cria essa expectativa, mas dá segurar, até para eles não perceberem essa ansiedade, porque isso pode acabar atrapalhando. A gente sabe que não é por mal, nem sei se tem algum caso aqui assim, mas do geral que a gente percebe tem bastante disso. Então, não se preocupem se por acaso vocês perceberem que a criança não está falando, não está usando, ou não está usando fora da aula. Na aula ele usa, mas depois eu pergunto para ele não usa. É esperado que seja assim. Aí tem algumas coisas para a gente verificar, né? Uma é que tudo que ele sabe, tudo que ele aprende a falar na segunda língua, ele já sabe falar na primeira. Então, é mais fácil, né? Por que ele vai usar a segunda? Ele acaba, depois de um tempo, né? Percebendo quando que ele pode usar uma, quando que ele pode usar outra, e vai escolhendo também. Agora eu quero usar essa, agora eu quero usar aquela. Com a criança é meio automático. Vocês devem notar, por exemplo, de repente vocês estão fazendo uma coisa nada a ver e a criança solta uma palavra em inglês, ou está assistindo um filme e vê lá um tubarão e fala, olha o shark. É bem comum isso com as crianças, tá? Isso porque antes de separar as duas redes neurais, elas acontecem meio que juntas, porque elas estão formando duas línguas juntas, né? A criança antes dos 6 anos. Então, isso é comum que aconteça. Mas
a gente precisa perceber que só o fato de ele estar na aula, ele estar entendendo os comandos da professora, ele estar acompanhando, é um indício para a gente de que ele está aprendendo, tá? Então, não se apavorem ou não estranhem se as crianças não estiverem usando tanto que a gente gostaria que estivesse. Está acontecendo, vai acontecer no momento, e aí, como eu disse, para cada um acontece de um jeito. Então, não dá para a gente falar, vai demorar mais tanto, ou, né, não tem como prever isso. Mas o fato é que quando eles se sentirem confortáveis, eles vão usar a língua, tá? Então, qual que é o meu papel como pai, né? Como mãe? O que eu faço? Como é que eu ajudo o meu filho? Gente, primeira coisa é oferecer a oportunidade de que ele tenha acesso às aulas. Isso vocês estão fazendo. A segunda coisa, criar um ambiente propício para o meu filho, né? Então, quando ele vai assistir o vídeo, como que ele tá? Ele tá num ambiente que tem silêncio, que proporciona a ele o foco, ou ele tá, de repente, ali, ele tá aqui, eu tô aqui fazendo home office, o irmão dele tá ali jogando bola, porque isso tudo acaba tirando, né, o foco. Então, a gente observar isso, né, se eu tô criando um ambiente, vocês devem perceber que nas aulas as professoras vão sempre tentar chamar a atenção deles, tem uso de musiquinha, tem uso de vídeo, tudo isso para que esse aluno se sinta, né, com vontade, engajado nas aulas. Então, eu, enquanto mãe, enquanto pai, essa é a primeira coisa que eu posso fazer, tá? Eu acho que é a principal coisa que eu posso fazer, é dar ao meu filho a oportunidade de estar presente nas aulas. E, se eu estiver ansioso, ansiosa, tentar esconder isso deles. Porque, como eu disse, isso tende a elevar o filtro, né? Então, muita cobrança ou muita ansiedade acaba atrapalhando um pouquinho. Eu sei que existe uma necessidade, e acho muito comum, que a gente queira medir o aprendizado deles. Mas eu quero saber se ele está aprendendo, né? Como é que eu faço isso? Aí a gente tem aquele costume de fazer. Filho, o que você aprendeu hoje na aula? Aí ele fala, nada. Aí a gente fala, caramba, tô pagando à toa, né? Essa pergunta, gente, é um pouquinho complicada, né? Porque, primeiro que o conceito de aprender, né? Para criança isso não diz muito. O que ele tem que te falar? Ele não sabe o que ele tem que te falar, então já começa daí. Então, ao invés disso, perguntar para a criança o que você sabe fazer, o que você aprendeu a fazer hoje na aula. Então, de repente, ele vai te falar, hoje a gente falou de brinquedo. Eu aprendi a falar do meu brinquedo. Então, gente, muda um pouquinho a pergunta, que de repente o resultado é melhor. Outra coisa que pode funcionar é você viu que a criança aprendeu, né? Você está ali pertinho, viu que ela falou sobre cores. Num outro momento, pergunta para ela, de repente, em casa, filho, o que você está vendo aqui que é blue? E aí, de repente, a criança vai te falar, você já sabe que ele absorveu aquilo, né? Ô filho, que cor que é essa daqui? Que cor que é esse brinquedo? De repente, ele vai te falar aquilo em inglês. Eles aprenderam sobre animais do fundo do mar, por exemplo. Eu coloco lá um filme que tem animais do fundo do mar. Filho, que animais que você está vendo aqui? Então, isso vai aguçando e vai trazendo a memória para ele, tá? De forma natural. Até porque a coisa, se você falar assim, como que você fala isso aqui em inglês? Ele não sabe, porque a criança pequena, né, antes dos 6 anos, ela não diferencia o que é inglês, o que é português. É tudo língua, é tudo modo de se comunicar, tá? Então, se você perguntar, mas fala isso aqui em inglês, de repente ela vai te falar nada, né? Fernando, acho que você quer acrescentar alguma coisa. Não, você comentou já, Herda. Eu ia dar a sugestão de contextualizar conhecimento que você falou do filme. Uma técnica que é bastante usada, gente, para chegar conhecimento, ela é bastante bacana.
como a Aida comentou, em vez de pedir uma identificação direta ou uma tradução direta, por exemplo, em vez de mostrar uma garrafinha de água para a criança e perguntar como é que fala isso em inglês, ou então em vez de perguntar como é que fala água em inglês, contextualiza. Então, como a Aida comentou, você viu que a unidade do material estava mexendo com cor, ou estava mexendo com forma geométrica, ou estava mexendo com animais de estimação, contextualiza. Mostra para a criança um trechinho de um vídeo, ou uma foto, ou coisa do tipo, e fala para a criança, vem cá, me conta em inglês, o que você está vendo aqui? Dessa forma, em vez de eu escolher para a criança o que ela vai falar, ela pode escolher. Aí ela acaba escolhendo usar o tipo de língua, de vocabulário, que ela está mais confortável para usar. Ok. Deixa eu pôr a foto. Bom, eu acho que da minha parte é isso. A gente vai abrir para dúvidas, mas eu quero antes agradecer vocês, né, pela presença e deixar o e-mail da coordenação da Two Ways, né? A gente está pronto para atender vocês. Então, de repente, vocês não lembram de alguma coisa que vocês queiram falar agora, perguntar, mas lembram no decorrer dos dias. Aí pode mandar um e-mail para a gente vai ter o maior prazer em responder vocês. Tá? E se vocês quiserem tirar foto, printar a tela, fiquem à vontade. Deixa eu incluir uma coisa só, aproveitando aqui. Opa. Acho que é algo bacana também de comentar, gente, para vocês. A Aida falou bastante de papel de professor, papel de aluno, como é que funciona uma coisa, como é que funciona a outra. Especialmente o papel do aluno, quando a gente mexe com um contexto de ensino bilíngue dessa forma, é importante sempre reforçar que o aprendizado leva tempo, não é coisa feita do dia para a noite, e especialmente considerando que esse ano aqui a gente está num ano absolutamente atípico, né? Com a quarentena, enfim, com essa coisa toda. Então, o que já demoraria normalmente, esse ano está um pouco potencializado. Não é que não está acontecendo, é que não está acontecendo com a velocidade que a gente gostaria. O que eu acho que é bacana pontuar é que a gente está sempre em contato com o Hermínio Silva. A gente fala com a Carla sistematicamente, acho que cada semana a gente fala com a Carla. Sempre temos observação de aula com professoras, tem treinamento com professoras, a gente está sempre checando. E a gente consegue visualizar que está tudo sendo feito muito bem. Está com o tempo, o aprendizado está ocorrendo, as pessoas estão fazendo um ótimo trabalho. Então, fiquem tranquilos com isso, especialmente porque, contando com o nosso aval, a escola está muito bem assessorada. A gente consegue enxergar que, dadas as limitações do que a gente tem hoje devido à quarentena, o trabalho está sendo muito bem entregue. Bom, eu vou abrir então para dúvidas. Aí, se vocês quiserem, pode abrir o microfone e falar com a gente, ou pode falar pelo chat. Fiquem à vontade. Alguma dúvida, gente? Alguma questão? Boa noite, Carla. Eu sou o pai do Bruno, como sempre, né? Oi, tudo bom? bem? Pai Tudo bem, pessoal? Tudo bem. Vocês falaram muito de exposição, né? Exposição do aluno, professor. E eu já tentei fazer inglês, já várias cabeçadas e nada. E eu acho que essa parte de exposição, professor, aluno e alunos, é muito isso efetivo, né? Porque às vezes o aluno fala errado ou o professor corrige de uma forma diferente. Gostaria de saber como vocês tratam isso, professor, aluno, nessa exposição do aluno. Se você perguntar alguma coisa, o aluno responde dá uma risadinha de lado, alguma coisa assim que possa travar o aluno para frente. Não sei se deu para entender a pergunta. A insegurança da criança em falar uma língua que ela não sabe. Então, falar errado, uma palavrinha errada. E aí o amigo falar, olha, ele falou errado. E aí a criança acabar sendo bloqueada no inglês. Nós adultos tem muito isso, né? Esse bloqueio, né? Eu mesmo passei por isso no inglês várias vezes. Às vezes respondia e aí a pessoa dava risada e fui me bloqueando. Até que depois eu abri a mente e falei, sou eu e mais ninguém. Então, acho que só uma dúvida mesmo. A criança geralmente não tem tanta insegurança quanto a gente, né? Mas é uma preocupação. Os professores sempre vão pedir para as crianças não tirarem sarro, mas não é uma coisa que geralmente acontece. Não é uma coisa muito comum de acontecer, ao contrário dos adultos, né? Você quer comentar alguma coisa, Fernando? Quero, eu acho que... Desculpa, é pai do Bruno, mas como você chama? Cleiton, desculpa. Cleiton? Eu acho que o comentário foi bastante bacana, porque ele envolve tanto correção
para o aluno, né, de o aluno fez alguma coisa errada e, claro, tem que ser corrigido, quanto o tipo de relacionamento que o professor tem com o aluno. Isso, A parte exatamente. da correção a gente lida de várias formas. Uma coisa que a gente usa muito é paráfrase. Então, se o aluno falou alguma coisa em português, especialmente que ele já aprendeu a falar inglês, a gente parafraseia aquilo em inglês antes de responder. Então, por exemplo, se o aluno perguntar para mim, como é que é seu nome? Eu vou perguntar, what's my name? My name is Fernando. Então, eu repito a mesma pergunta que ele fez no inglês e depois eu respondo. E tem várias outras coisas também. A gente trabalha bastante com correção tardia. Então, se durante as aulas ou durante a aula o aluno fez alguma tarefinha ali, fez algum erro, a gente vai anotando para no final da aula a gente coleta ali, seleciona 2 ou 3 para conseguir corrigir. Mas acho que a pergunta principal tem justamente a ver com o que a Erida comentou, essa parte da insegurança. E é verdade, o adulto fazendo aula de idioma, uma coisa curiosa, porque adulto normalmente é mais automotivado, né? A gente, como adulto, sabe que tem que fazer inglês por motivos específicos, ou porque é bom para o cérebro, ou para trabalhar, ou porque eu tenho planos futuros, coisa do tipo. A criança nem sempre tem essa visão, então elas são menos autodirecionadas. Porém, elas têm menos vergonha de errar Isso mesmo. é verdade. Quanto mais jovem menos vergonha tem. O que eu posso te contar, Cleiton, é que a gente trabalha, como a Erida comentou, uma das crenças, um dos pilares de crenças da empresa Two-Ways é ensino afetivo. A gente mexe muito com filtro afetivo e a gente busca ensinar idioma de forma afetiva, não só eficaz e efetiva, mas afetiva mesmo. Então, a gente tem bastante treinamento com professores que envolvem isso. A gente não está formando psicólogos de forma alguma. Não, sim. A gente fala bastante com professores sobre os pilares da autoestima, como é que a gente pode ajudar o aluno a sentir parte do grupo e, ao mesmo tempo, a ter a sua individualidade respeitada. Isso tudo fundamentado com bastante teoria de ensino de idiomas e teoria de ensino regular mesmo, com relação à conexão com o aluno. Sim. O treinamento inicial que a gente faz com professores para isso são 2 horas. Eu não vou te estender muito com você aqui agora. Não, tranquilo. Não, mas mesmo para não existir esse bloqueio do aluno com o idioma. Que já é um bloqueio. O idioma já é uma... Você fala, você não tem inglês, o cara já te rebaixa um pouco já. Então, acho que... E aí, acho que tendo esse relacionamento professor e aluno, aí flui mais... Acho que até mesmo os alunos fluem mais naturalmente, assim, não é uma obrigação, é um lazer, teoricamente. Eu concordo com isso. E se mexe com 2 coisas. Tanto a parte de filtro emocional, que a Erida comentou, que pra gente isso é número 1. Se o aluno não tiver... A teoria de filtro afetivo é que se o aluno está confortável em sala, ele vai aprender. E se ele não está, ele não aprende. É simples assim. Então, primeiro de tudo, ele tem que estar confortável em sala. E a segunda coisa que você comentou tem a ver com lazer também, tem a ver com a estruturação de aulas, como a gente prepara. A gente mexe muito com tarefa, é muito prazeroso. Não é mais aquele tipo de aula de inglês que o professor fica marcando coisa na lousa. Verbo to be, bem por aí mesmo. Eu sigo as lições dele e vejo que é bem lúdico também, bem legal assim. Legal. Pede para desenhar, pede para falar, então eu tô gostando. Eu tô gostando. Eu, tipo, em casa mesmo ele de vez em quando ele fica, how are you? How are you? Tá fazendo alguma coisa? How are you? How are you? Tipo, aí eu respondo em inglês só para ver se que mas o how are you já tá na cabeça dele. E aí algumas coisinhas ele comentou uma coisa ultra importante agora, Cleiton. Quando a gente pensa em papel de pais, é claro que nem todo pai domina o segundo idioma, mas se você tiver algum conhecimento, quando o seu filho te mostrar algum tipo de coisa que chama atenção, por exemplo, te perguntar how are you, e você conhece a resposta, responde, dá uma atençãozinha, isso vai fazer toda a diferença. Então, eu até brinco com ele que eu sou muito, muito fraco, mas algumas coisinhas saem, então quando ele manda, eu vou brincar com ele. Mas eu achei bem interessante esse negócio da exposição, porque pergunta para nós adultos é um dos problemas do idioma, né? A exposição que envolve a timidez, a insegurança, tudo isso. Mas obrigado pelo esclarecimento. Acho importante comentar também, Bruno, que quando a gente aprendeu lá atrás, era diferente, né? Isso. Era muito focado em regra, em gramática. Então, se a gente falasse alguma coisa e falasse errado a gramática, o professor já ia lá na hora e corrigir. Exatamente. Então, até peço desculpa porque eu acho que eu não tinha entendido a pergunta, mas não, falando de correção, a abordagem comunicativa, como o foco é a comunicação, o professor fica interrompendo, por isso o aluno também se sente mais seguro para falar. A comunicação também é uma habilidade que a gente precisa sem dúvida. Na sala de aula. Então, o foco é diferente, o ensino, graças a Deus, gente, mudou muito.
Mudou bastante mesmo. Então, assim, eles não sofrem como a gente sofria, podem ter certeza. É importante a gente ter isso em mente, porque às vezes a gente carrega o nosso trauma para eles, Isso. né? Então, fiquem tranquilos. Não precisa lembrar de nada dos traumas que tiveram atrás, que não é assim mais, tá? Legal. É bom, fica mais tranquilo, né? Fica mais, Sim, flui mais. Legal. Obrigado pela atenção. imagina. Elton, vocês estão me ouvindo? Vocês estão me ouvindo? Tranquilo? Sim, pode falar. Hélida, Fernando, tudo bem? Prazer em conhecê-los. Na verdade, a minha preocupação, na verdade, é com a fala mesmo. Para mim é muito difícil por eu ter uma senhora de aproximadamente 65 anos cuidando da minha filha. E as duas se sentem muito perdidas, principalmente quando são em vídeos, tá? Que a professora simplesmente explica. Existe alguma possibilidade dessas aulas de inglês elas serem todas em alguma ferramenta ao vivo, que ela seja 100% em ferramenta ao vivo ou não? Porque para mim é uma dificuldade muito grande, pois ela fica com uma senhora e esses dias ela perde. Infelizmente ela perde, porque quando ela vai na aula ao vivo, ela tem muitos problemas lá. Ela chega lá, ela não sabe a lição que era para ser feita, por quê? Porque ela não teve nenhum tipo de explicação. E eu, por não ter o conhecimento da língua, acabo fazendo pesquisas em alguns sites, algumas outras coisas, acabo revendo o vídeo no final da tarde, e na verdade não é essa a intenção. A intenção é que realmente o inglês entre para ela naturalmente. Então, Elton, deixa eu colocar na questão da aula ao vivo. Então, a gente percebeu isso, né? Essa dificuldade, às vezes a dúvida ficava para os pais. Então, a gente tem feito, acho que já há 2 semanas com a turminha, inclusive da Lorena, as 3 aulas ao vivo, né? Então, tem sido no Meet. E o retorno tem sido muito bacana, a professora está muito contente justamente por isso, porque ela consegue resolver o problema ali na hora, ela percebe que o aluno está com alguma dificuldade, ela já, ali naquele momento, ela já consegue identificar. Então, é justamente por isso que a gente também, além das turmas da manhã, a gente vai fazer com todas as turmas isso, né? Fazer as aulas de inglês, pelo menos, ao vivo. Para que isso fique mais com o professor, os pais tenham menos responsabilidade com o inglês e a professora consiga solucionar ali as questões em aula mesmo, no contato direto com o aluno. Tá? Mas eu acho que a gente já está conseguindo fazer ao vivo as aulas do terceiro. Tá bem bacana. Mais alguma coisa, gente? Foi respondido, Elton? Acho que foi, né? Sim, tranquilo. É que na verdade ainda me mandaram uma grade que ainda tem aulas, não está, na verdade os horários de escola que me mandaram ainda tem aulas no YouTube. Então foi por isso o meu questionamento. E eu achei que era uma coisa da escola da Tio alguma coisa. Desculpa, Tio Ways. Isso. Então eu achei que era alguma coisa da escola, alguma necessidade da escola em ter essas aulas gravadas. Se é uma coisa Não. mais fácil de resolver. Isso, cada escola meio que se adaptou, né? Tem escolas que fez ao vivo, tem escolas que fez gravado. A gente fez gravada durante o segundo bimestre, só que agora, como a gente vê que as pessoas estão mais, assim, conectadas tá mais fácil, a gente já está colocando mais aulas ao vivo cada vez mais, porque a gente sabe que esse contato com o professor, ele faz uma diferença, né? Não vamos deixar a carga toda ao vivo, mas a gente vai colocando aulas assim que a gente percebe uma necessidade maior, a gente vai procurar colocar ao vivo. Mais alguma coisa, gente? Alguma colocação, pessoal? Tudo certo? Bom. Carla, seu microfone está fechado. Você ficou muda agora.
Eu fui mexer na tela, apertei. A vida. Mas acho que ok, eu acho que o pessoal... Gente, é aquilo, né? Eles passaram um e-mail, qualquer dúvida que vocês tenham, vocês podem mandar para eles, para a gente também, né? Essas sugestões. A gente ouve bastante, né, o que vocês falam, então a gente escutou bastante na reunião, na reunião pedagógica, alguns feedbacks, e a gente vai tentando implementar conforme vocês vão dando essa opinião de vocês para a gente começa a mudar, né? Então, o inglês é uma dessas coisas que a gente está mudando, e com o apoio da Two Ways, né? E com as professoras que são super empenhadas também. Claro que elas passaram por todos, né, todos os desafios que todos os professores passaram nessa mudança, né? E elas também lidaram com essa insegurança, né, dos pais, com essa questão dessa mudança, porque eles sempre... Vocês estão me ouvindo? Voltou? Né? E eles sempre falaram muito inglês em sala, e de repente nessa mudança, e eles, né, tiveram que se adaptar um pouco, e agora a gente retornando com o inglês, mas agora ao vivo. Então esse ouvir o inglês é muito importante, né? E eu, como não falo a língua, mas eu percebo que quando eu começo a escutar o inglês com o ouvido, né? Você começa a identificar as palavras, por mais que você não entenda, você começa a entender ali como que a pronúncia, né? Então eu acho que a importância de se assistir uma aula, por mais que que a criança não compreenda 100% da aula, ela escutar o inglês, né? Ela ter esse esforço de tentar entender, isso que vai fazer com que ela vai escutar um desenho em inglês e ela vai ter esse interesse em tentar escutar as palavras. Porque eu sinto que durante muito tempo eu escutei o inglês como massificado, né? Assim, aquele monte de embromation, eu nunca separei cada palavra, né? Eu nunca separei uma oração. Então, quando você começa a ter essa escuta, né, para a pronúncia, para cada... Aí você começa realmente a aprender o inglês, né? E eu acho que é esse o processo da criança. E com muito mais facilidade, porque elas estão, né, estão iniciando ali um processo de aprendizagem, o cérebro é muito mais limpo, né, muito mais novinho. Então, por isso que eu acho que por mais que a criança não entenda, por mais que a criança... Meu Deus, ela vai entender ali mais ou menos o trivial ali, a frasezinha da professora tá ótimo, né? Por mais que ela não compreenda tudo. E nesse sentido a gente fica inseguro, né? Poxa, ela não entendeu totalmente. É importante, Carla, isso que você falou, porque é aquilo que eu disse. Não é do dia para a noite, eu disse, o Fernando disse, é uma construção. Né? É o que você falou, antes eu ouvia tudo como um todo, agora já separa. Isso tudo é parte do processo da aquisição da língua. Então, é construir o aprendizado. Exato. Alguém tem mais alguma questão, alguma dúvida? Senão a gente já vai encerrando, né? Eu queria agradecer a Elida, ao Fernando, mais uma vez aqui, acalmando nossos corações, né, nos dando algumas saídas aí, alguns direcionamentos. Eu agradeço muito, agradeço a presença de todo mundo. Eu sei que é difícil, no fim do dia a gente está cansado e, né, e são muitas reuniões online, a gente entende, mas às vezes a gente precisa conversar sobre alguns aspectos. Eu acho que o inglês é muito importante, né, e é fundamental que a gente esteja alinhado e que a gente esteja, né, falando a mesma língua. Acho que é isso. Eu agradeço também, Carla. Agradeço aos pais que ficaram aqui com a gente esse tempinho. Obrigada por nos ouvirem. Acho que é essencial esse trabalho escola, pais, né, e a Two Ways. A gente, de mão dadas, acaba passando por isso muito mais facilmente, né? Obrigada a todos. Gente, brigadão pela presença, viu? Agradeço, gente. Estamos no WhatsApp, no telefone. A gente pode agendar reunião ao vivo se vocês tiverem necessidade. Agradeço a presença de todos. Gravei aqui parte não consegui gravar toda a nossa conversa, mas eu gravei uma parte, eu vou colocar no YouTube, vou mandar o link para os pais também, para se quiserem rever ou repassar, né, para alguém que acha que precise.
Enfim, agradeço a presença de todos. Tenham todos uma excelente noite. Boa noite. Boa noite, gente. Tchau, tchau. Tchau.